Olá, eu sou o professor Samuel Lima e hoje eu vou conversar com você sobre a contabilidade gerencial como uma oportunidade de mercado nos próximos anos para o profissional de contabilidade. Eu peço que você abra o seu slide, no slide número 2, onde nós trazemos um gráfico em que mostra a posição do Brasil em relação à quantidade de horas gastas para calcular impostos pelas empresas. O Brasil é o país onde se gasta mais tempo, onde nós gastamos em média 1.958 horas por ano para calcular impostos, enquanto o segundo lugar é a Bolívia com apenas 1.025 horas. Então nós podemos ver que no Brasil as empresas gastam muito tempo para calcular esses impostos. Isso acaba tornando o contador brasileiro como um mero cumpridor de tarefas do fisco. É importante ressaltar que o contador ele aproveitou uma oportunidade, então, naturalmente, não é algo ilegal, não é algo ruim, é apenas uma oportunidade de mercado que o contador aproveitou. Porém, eu considero isso algo muito perigoso, porque o contador, a profissão de contabilidade não nasceu para calcular imposto. Obviamente, a contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio, em que a sua principal função deveria ser o auxílio na tomada de decisão. Então, se for uma situação criada pelo fisco, em que os contadores aproveitaram uma oportunidade de mercado para capitalizar em cima disso, porém é algo muito perigoso. Tudo que o fisco cria, ele também pode tirar e deixar esses contadores que se especializaram apenas em calcular impostos à míngua, à deriva ou sem essa oportunidade de mercado. Então nós vemos aqui que o Brasil gasta 1.958 horas em média, as empresas gastam em média 1.958 horas apenas para cumprimento de obrigação acessória e cálculo de tributo. Isso é um absurdo. O quinto colocado é a Índia, que gasta apenas 275 horas. Então nós podemos ver que nós somos totalmente diferentes do restante do mundo. Então algo está errado e nós vamos ter uma grande mudança nos próximos anos que vai impactar diretamente a profissão de contabilidade. Agora no nosso slide número 3, a gente fala sobre o futuro em que haverá um novo perfil profissional. Nós temos uma proposta de reforma tributária que defende uma simplificação de impostos. Nessa nossa aula de hoje nós não vamos tratar tecnicamente sobre essa reforma tributária, eu vou apenas citá-la como um dos fatores que vai influenciar essa oportunidade de mercado para os próximos anos, onde a demanda por cumpridores de obrigações acessórias diminuirá substancialmente. Então aquele contador que tem essa função de cumprir com obrigações acessórias e calcular impostos, ele vai ficar para trás, porque ele não vai ter mais essa necessidade como ela é atualmente. Essas 1.958 horas serão reduzidas drasticamente. A maioria dos tributos, principalmente aqueles que incidem sobre o consumo, que são aqueles que têm a maior quantidade de obrigações acessórias, como o PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI, o ISS, esses tributos deixarão de existir, serão substituídos por um novo, mais simples, sem obrigações acessórias, onde não terá essa necessidade do profissional para cumprir com essas obrigações. Então essa demanda artificial que foi criada pelo governo, ela deixará de existir. E o contador que atendeu essa demanda durante tantos anos, ele terá que se reinventar e buscar uma nova maneira de se inserir, de se localizar nesse mercado. Então nós já temos algumas propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também no Senado. Então o contador deve se inserir nesse debate para que ele faça parte dessa mudança e não fique à deriva, esperando o que vai ser decidido, para então ele se inserir no mercado e se posicionar. Podemos ver no nosso slide 4, onde nós falamos sobre como devemos nos preparar para o futuro. Eu cito aqui o primeiro item como em que precisamos fazer parte do debate. O contador atualmente ele parece não perceber que a sociedade está mudando. Ele continua com um foco voltado apenas ao cumprimento de obrigações. Logicamente é importante que isso se mantenha, que o contador continue cumprindo com essas obrigações enquanto elas existem, porque nós assumimos a responsabilidade de cumprir com essas obrigações. Isso também acaba gerando um certo risco, o risco de pagarmos multas, de sermos punidos, penalizados, caso não venhamos cumprir isso com a decência, com a correção que é necessária. Então, porém, é muito pouco face ao que podemos entregar. A nossa profissão é uma profissão muito valiosa. Nós temos uma ferramenta muito importante, a ferramenta gerencial, que é decisiva e pode dar um ganho de competitividade para as empresas, e essa ferramenta não pode ser desperdiçada, que é o que vem acontecendo. O contador está desperdiçando uma grande ferramenta por conta da grande quantidade de obrigações que temos que cumprir
e esse cenário tende a mudar. Com a mudança nesse cenário, nós temos uma grande oportunidade de colocar a contabilidade gerencial à frente da nossa profissão. No item 2, nós falamos também que precisamos agregar mais valor. Isso é interessante ver que existem muitos profissionais falando de uma espécie de contabilidade consultiva, né? Na verdade, toda contabilidade é consultiva. Eu não conheço nenhuma contabilidade que não seja consultiva. Esse novo termo vem sendo utilizado por conta dessa distorção que foi criada pelo próprio fisco, estabelecendo muitas obrigações acessórias, onde o contador se transformou em um mero cumpridor de obrigação acessória para o fisco, como eu falei. A nossa função principal, que é a função consultiva, ela ficou secundária. A maioria das empresas de contabilidade, dos profissionais de contabilidade que são empreendedores, estão focados em cumprir com obrigações ao invés de entregar a contabilidade consultiva, de entregar aquela ferramenta para a tomada de decisões gerenciais. Então nós precisamos passar a entregar soluções para os negócios e o profissional de contabilidade precisa mostrar que não é mais aquele portador de más notícias, aquele que entrega as obrigações, os débitos, os passivos, aquilo que a empresa precisa pagar para o governo, entrega a folha de pagamento que ele precisa pagar para os funcionários, mas também aquele que é uma ferramenta que serve para o bom andamento daquela entidade. O terceiro item que nós citamos é utilizarmos a modernidade ao nosso favor. É muito comum nós vemos profissionais que estão reclamando de um tal serviço que é cobrado a preço de banana, a R$ 79,00 por mês, quando na verdade aquele serviço é apenas um mero cumpridor de obrigações acessórias. Então aquele serviço mais baratinho, que vem a cumprir apenas essas obrigações que muitos contadores se revoltam, reclamando do nosso código de ética, que não está sendo cumprido, aquele serviço com essas mudanças de cenário, a mudança da sociedade e o fim dessa demanda pelo cumprimento de obrigações, aquele serviço tende a evaporar porque ele não consegue atender a demanda nova da sociedade, que é a contabilidade como ferramenta gerencial. Então, utilize a tecnologia e a automação ao seu favor. Se você tem uma forma de produzir dados mais precisos através dessa robotização, dessa automação, utilize isso como forma de ferramenta gerencial, porque essa contabilidade simples de cumprir obrigações e entregar as más notícias para os seus clientes, ela tende a deixar de existir. E a quarta atitude que nós devemos tomar para nos inserirmos nesse cenário, para nos prepararmos para esse novo cenário, é nós fazermos parte do processo decisório das empresas. É nesse momento em que entra a contabilidade gerencial, onde algumas técnicas e ferramentas são de fundamental importância para auxiliar no caminho a ser seguido, seja antes de iniciar ou com o próprio negócio em andamento. Estamos aqui para mostrar a você algumas ferramentas para que você venha fazer parte dessa mudança. A transição tende a durar 10 a 15 anos, então nós temos um bom tempo para nos prepararmos, nos adaptarmos e colocar a contabilidade em um novo patamar, onde ela vai ser bem vista para a sociedade, o contador não vai mais fazer parte das páginas policiais, e nós poderemos entregar mais valor para as empresas, como deve acontecer e como deveria estar acontecendo no nosso cenário atual. Já no nosso slide de hoje nós trazemos aqui uma das principais participações da contabilidade gerencial, que é a participação no planejamento estratégico das empresas. O planejamento estratégico ele define as metas e os objetivos a serem traçados pela empresa, sempre voltados para o longo prazo, e é feito pelos dirigentes da empresa. Podemos ser realizados inclusive em empresas que já existem. Nada impede, obviamente, é inclusive recomendável que seja feito um planejamento estratégico antes de iniciar a sua empresa, durante o seu plano de negócio. E o contador ele tem que se inserir, porque ele tem a ferramenta poderosa para auxiliar na elaboração desse planejamento. Então, o planejamento estratégico nele é avaliar a situação presente ou o cenário atual do mercado, onde são montados cenários alternativos prováveis para o futuro. E uma das ferramentas utilizadas é a própria demonstração do resultado, que é uma demonstração contábil, que é produzida por contadores, de forma projetada, com a participação fundamental da contabilidade. Outra ferramenta interessante é a matriz SWOT, que nós vamos, inclusive, ensinar a fazer durante essa nossa palestra. Essa é uma das ferramentas que nós vamos mostrar. Eu vou mostrar a ferramenta SWOT, em seguida vou mostrar a ferramenta SWOT cruzada e também as 5 regras de Porter e o PDCA. No nosso slide número 9 eu trago aqui um exemplo de uma matriz SWOT,
que é um elemento gráfico, onde nós temos fatores positivos, fatores negativos, onde os fatores positivos são as forças e oportunidades, e os fatores negativos são as fraquezas e as ameaças, certo? A SWOT é uma sigla inglesa, que significa Strengths, que é força, Weakness, que é fraquezas, Opportunities, que é oportunidades, e Threats, que significa ameaças. Então, trazendo para o português, também pode ser chamado de FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, os fatores positivos, nós temos a força, que é um fator positivo interno, e a fraqueza, que é um fator negativo interno. Então, também é dividido em fatores internos e fatores externos. Nos fatores externos, nós temos o fator positivo, que é a oportunidade, e o fator negativo, que são as ameaças. Então, dentro dessa matriz, nós podemos utilizá-la como ferramenta para os negócios através da montagem desse gráfico, onde nós vamos estabelecer quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais seriam as ameaças para esse negócio. Após isso, nós vamos cruzar essas informações, onde a direção terá a condição de estabelecer um plano de ação para que seja supridas essas necessidades, sejam minimizadas as ameaças e sejam potencializadas essas oportunidades. Então eu trouxe aqui um exemplo, eu trouxe aqui um passo a passo, onde o primeiro passo é fazer um brainstorm com a equipe, que o brainstorm não é nada mais do que, o próprio nome sugere, é uma palavra inglesa que significa tempestade de ideias, onde esse brainstorm será feito por toda essa equipe, toda a equipe de profissionais, inclusive ligados ao setor operacional, e o objetivo é levantar o máximo de informações possíveis, e esse é o momento onde as pessoas que lidam diariamente com o operacional podem contribuir de forma mais relevante e nas operações onde são identificadas as características da empresa. Então esse brainstorm é fundamental para que se tenha uma boa matriz SWOT, tenha o máximo de informações possíveis para em seguida serem estabelecidas as prioridades. Nós vamos utilizar o brainstorm como uma forma de fazer um levantamento, uma espécie de levantamento de dados estatísticos. Em seguida, nós vamos estabelecer as prioridades e o ideal é que temos no máximo 5 ou 6 itens para cada um dos fatores. Então, no brainstorm nós levantamos uma grande quantidade de informações e em seguida nós estabelecemos prioridades em que são estabelecidas aquelas que são mais importantes e mais relevantes para o negócio. O passo 2 consiste em analisarmos os fatores internos, que são as forças e fraquezas, tais como a localização, tempo de mercado, reputação, recursos humanos, recursos financeiros, marketing, estrutura e demais fatores internos, e sempre atentar para os fatores internos que são chave para a boa execução do negócio. O passo 3 consiste na análise desses fatores externos, que são as próprias oportunidades e ameaças, e estão divididos em 2 ambientes. Um deles é um ambiente micro, onde clientes, que são os clientes, os fornecedores, os concorrentes, os novos players, novos ingressantes no mercado, produtos alternativos, produtos intermediários, entidades de classe, fazem parte desse ambiente micro, que é aquele que está mais próximo da entidade. Em seguida, nós temos também um ambiente macro, que é a política, a economia, a demografia, a tecnologia, o ambiente sociocultural da sociedade, o ambiente natural. Então, nesse ambiente macro, nós temos algo mais distante, mas que também influencia nessa entidade. Nós podemos citar, por exemplo, na nossa classe, a questão política e econômica que influencia diariamente na nossa classe. Cada obrigação acessória que é criada influencia diretamente na nossa profissão e está no nosso ambiente macro. Então, também deve ser elencado, deve-se olhar para esse ambiente mais distante do negócio das empresas. O passo 4 consiste na montagem da matriz, que deve ser feita de forma objetiva, sempre selecionando aquilo que é mais relevante e priorizando o que terá mais impacto para o projeto. Então, o passo 4 é justamente a forma que você vai montar a matriz como um gráfico, e serão elencados esses fatores, que são fatores internos, fatores externos, fatores positivos e fatores negativos, serão distribuídos nos 4 quadrantes ou nos 4 grupos dessa matriz SWOT, e em seguida vai ser feita a grande análise, que é a grande sacada dessa matriz SWOT. O passo 5 é você avaliar a viabilidade do negócio, que poderá ser visualizada a partir desses dados que foram levantados, e a análise pode servir como um alerta de que todo o negócio, o projeto é muito arriscado. Pode ser feita inclusive uma análise SWOT apenas para um projeto específico dentro daquele negócio, para saber se uma linha de produção
ela é interessante, se aquele produto é inovador, se ele vai atender à demanda do mercado. É importante fazer isso porque muitas vezes o produtor ou o gerente, o diretor da empresa, ele tem uma visão do seu produto, mas aquele produto não agrada ao mercado. E nós sabemos que quando você cria um produto, você tem que criar um produto para uma demanda da sociedade, não para uma demanda particular sua. Então é muito comum as empresas criarem novos produtos e não entenderem que aqueles produtos não satisfazem a necessidade das pessoas, que é o que deveria acontecer. O produto ele não é criado de forma para um ambiente interno, ele é criado para um ambiente externo. As pessoas da sociedade é que deverão utilizar aquele produto. Não, por exemplo, não faz sentido você criar uma fábrica de casaco de pele no estado do Ceará, que é um estado muito quente. Essa fábrica já vai nascer fadada ao fracasso. Então não faz sentido você criar um produto sem que haja uma demanda, uma expectativa de público-alvo para a compra desse produto, para consumir esse produto. E no nosso passo 6, nós vamos utilizar a SWOT, essa matriz, como estratégia tratando as forças que devem ser potencializadas, as oportunidades que devem ser aproveitadas, fraquezas que devem ser corrigidas e as ameaças que devem ser controladas. Eu trouxe um exemplo que está no nosso slide número 13, onde eu aproveitei o nosso assunto com as mudanças que vão ocorrer na empresa de contabilidade, para as empresas de contabilidade, e eu trouxe um exemplo de uma empresa de contabilidade que deseja fazer a sua matriz SWOT. Eu trouxe no slide 13 as nossas forças e fraquezas. Podemos citar como forças os profissionais especializados que estão inseridos nessa empresa, que são especializados em consultoria empresarial. Temos também como exemplo de força a localização privilegiada. Temos também que a empresa ela é especialista em determinado nicho de mercado, isso pode ser considerado uma força. E também que a empresa tem condição, tem uma tecnologia suficiente para a automação dos seus processos. Eu já considerei como fraqueza, que também faz parte desse ambiente interno. A equipe pouco engajada, pode ser uma característica da empresa que vem a ser uma fraqueza. Muitas empresas de contabilidade passam por isso, que não tem uma cultura empresarial estabelecida, que não tem um ambiente propício para que essa equipe tenha maior engajamento com o seu negócio. Falta de foco na atuação dessa empresa. A empresa não tem um foco específico, ela não tem um norte, não tem uma definição estratégica de como vai atuar dentro do mercado. Setor de cobrança ineficiente também é muito comum na nossa profissão, as empresas terem um setor de cobrança que não funciona da maneira adequada e acabam tendo grande índice de inadimplência. E o marketing defasado, que é mais uma característica da nossa profissão, enquanto nós queremos nos apresentar como empresas, como negócios, e não temos um marketing muito bem feito, definido, um marketing especializado para a empresa de contabilidade. No nosso slide 14, eu trouxe os fatores do ambiente externo, que são as oportunidades e ameaças. Como oportunidade, nós trazemos a saída da crise com um ambiente propício a novos negócios, ou seja, nós estamos em um ambiente de crise, onde há a expectativa de sairmos dessa crise, termos um crescimento econômico e com isso teremos novos negócios. Isso pode vir a ser uma oportunidade para as empresas de contabilidade. A mudança do mercado com as novas necessidades sendo observadas, ou seja, as empresas vão mudar os seus mercados e vão ver essa contabilidade com uma nova necessidade, uma provável diminuição do tempo para calcular impostos nos próximos anos, então nós vamos ter um ganho de tempo também dentro do nosso negócio. Hoje nós gastamos muito tempo, como nós falamos lá no nosso primeiro gráfico, para calcular esses tributos, esses impostos. Então, como nós não vamos ter mais tanta necessidade de tempo, podemos utilizar esse tempo para fazer a contabilidade de fato, fazer algo mais útil para as empresas. E temos também uma nova tendência empresarial de buscar a consultoria. Com o maior acesso à informação, os empresários estão vendo a consultoria como uma maior necessidade. Isso é o que nós temos observado nos últimos anos, inclusive mais recentemente. As empresas estão buscando consultoria e estão observando que ao buscar essa consultoria elas têm um ganho de produtividade e o custo que elas têm com essa consultoria, o dispêndio, acaba sendo algo vantajoso, que elas têm um ganho de produtividade, uma maior competitividade, conseguem arrancar uma maior fatia do mercado. Então elas estão vendo, existe essa nova tendência das empresas a buscar consultorias especializadas na consultoria empresarial. E citei como ameaças a alta concorrência. Nós temos muitas empresas de contabilidade, muitos profissionais
Então nós temos um ambiente de muita concorrência. Empresas com marketing agressivo, existem muitas empresas de contabilidade que estão praticando esse tipo de marketing mais agressivo, que eu particularmente não considero ideal, mas é uma ameaça, porque quem vê esse marketing mais agressivo acaba se sentindo mais atraído. E também tem como ameaça os clientes antigos que não enxergam a necessidade da consultoria. Ainda temos aqueles clientes que querem apenas o cumprimento da obrigação acessória. Como a obrigação acessória vai deixar de existir, nós temos aí esse tipo de ameaça também, que é um fator externo que nós não temos controle sobre ele, que são os nossos clientes. E temos ainda como ameaça, a última delas, a imagem do contador como um mero cumpridor de obrigação. Isso é uma imagem que nós temos perante a sociedade. O contador está diretamente associado aos impostos. Então nós temos que mudar esse cenário, girar essa chave, para que o contador seja visto como algo útil, como algo proveitoso, que a contabilidade gerencial seja realmente aquela ferramenta útil para a tomada de decisões. Então vamos para o nosso próximo slide, onde eu trago aqui a SWOT cruzada, que é a grande sacada. Não adianta nós estabelecermos todos esses itens, todos esses fatores, se nós não utilizarmos eles com forma propositiva. Então, a análise SWOT ela é importante para identificar esses 4 grupos de características, porém, ainda temos a oportunidade de otimizar essa matriz fazendo o cruzamento dessas informações. Então, ainda utilizando o nosso exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de estratégia ofensiva, que é quando nós unimos as oportunidades com as forças. Então, dentro do nosso exemplo, nós poderíamos supostamente unir essa oportunidade, que é a nova tendência empresarial, em buscar as consultorias, né, em buscar o serviço de consultoria. Nós podemos aliar a nossa força de termos os profissionais especializados em consultoria. Então, nós temos uma oportunidade e podemos potencializar essa oportunidade através de uma força que está dentro do nosso ambiente interno e pode ser utilizado como forma de estratégia ofensiva para capitalizar essa oportunidade. Outro tipo de estratégia é a estratégia confrontativa, onde nós unimos a ameaça, nós utilizamos a ameaça e associamos ela a uma força. Nós temos aí, eu citei como ameaça a alta concorrência e como uma força a automação dos processos. Nesse caso, a automação ela poderia ser utilizada como uma estratégia para se obter um ganho de produtividade e oferecer serviços mais competitivos. Então, a empresa poderia utilizar essa automação, que é uma característica dela, como uma forma de otimizar os seus processos, diminuir o tempo das tarefas, ter ganho de competitividade, ter uma diminuição do seu custo e conseguir ter um ganho de mercado, ser um diferencial no mercado e acabar suportando essa concorrência e ganhando mais espaço. Então nós podemos ver que a SWOT cruzada ela tem uma proposição muito mais ampla do que a SWOT de forma estática. Nós temos a SWOT cruzada como estratégias empresariais e você fazendo isso na sua empresa é o primeiro passo para você começar a entender como funcionam essas ferramentas gerenciais. O próximo passo é você ir até o seu cliente e entregar essa ferramenta como uma análise, como uma ferramenta mesmo, como uma ideia a ser utilizada no seu negócio, em que você pode aplicar essa ferramenta e a sua empresa pode dar esse suporte ao seu cliente. Então a nossa próxima estratégia é a estratégia de reforço, né, que no nosso exemplo eu trouxe uma fraqueza mais uma oportunidade, que é assim que funciona a estratégia de reforço, onde eu trouxe como fraqueza os clientes antigos que não enxergam a necessidade da consultoria, são aqueles clientes mais arcaicos que acham que o contador precisa apenas cumprir com a obrigação acessória, que ele é autossuficiente, e trouxe a nossa oportunidade, que é a diminuição do tempo para calcular impostos. Nós podemos unir esses dois e traçar uma estratégia de reforço, onde haverá uma sobra de tempo, por conta da diminuição do tempo para calcular os impostos. Isso vai tornar possível oferecer serviços adicionais, como a própria consultoria, para mudar a cultura da empresa do cliente. Nós podemos utilizar uma fraqueza, que são esses clientes antigos, para termos um ganho, uma capitalização, né, através de uma oportunidade, que é justamente oferecer serviços adicionais, com a própria consultoria, e vamos ter como mudar a cultura dos nossos clientes. Outro tipo de estratégia é a estratégia defensiva, que eu trouxe aqui como no nosso exemplo o marketing defasado, que é uma fraqueza, e
os concorrentes com marketing agressivo, que é uma ameaça. Então, a estratégia defensiva, nós unimos uma fraqueza com a ameaça e tentamos traçar uma estratégia para a formatação de um plano de ação, de forma a minimizar os impactos dessas ameaças frente às fraquezas da empresa. E nesse caso seria interessante mudar a política de marketing para que os nossos concorrentes não se sobrepusessem de tal forma. Então seria interessante, a partir dessa união, dessa fraqueza com essa ameaça, que seria algo muito agressivo, nós traçarmos estratégias para minimizar essa fraqueza, ou seja, nós traçarmos uma nova estratégia de marketing, mudar a nossa política para termos um marketing mais moderno, como empresa de contabilidade, e acabar por não suportar tanto essa ameaça, para minimizar essa ameaça com os concorrentes que têm esse marketing mais agressivo. Nós devemos mudar a nossa política como forma de nos diferenciarmos nesse mercado. Então nós vemos que temos grandes lições com a matriz SWOT que podem ser inclusive aplicadas aos nossos clientes. Então por que nós não utilizamos essa ferramenta, que é uma ferramenta altamente poderosa, como forma de ferramenta gerencial? Ela está inserida dentro dessa contabilidade gerencial, que são informações aqui qualitativas. Nós também podemos utilizar informações quantitativas para inserir dentro dessa matriz. Então, a partir de agora, os contadores vão ter que se adaptar a esses termos, essas novas ferramentas, essas novas estratégias, e tem que participar do processo decisório das empresas. Outra ferramenta interessante que eu trouxe são as 5 forças de Porter, que é outra ferramenta muito poderosa. A análise dessas 5 forças serve para definir se o negócio está bem inserido no mercado, se o seu negócio está bem inserido no mercado, e através dela é possível ter uma visão sobre a concorrência, contribuindo para desenvolver o seu negócio. Então, um contador que chega para o cliente com uma matriz SWOT bem elaborada, estabelece essas 5 forças de Porter, ele tem uma grande oportunidade de mercado para capitalizar em cima dos seus clientes. Quais são essas 5 forças de Porter? A primeira delas é a rivalidade entre os concorrentes. Nós devemos definir quem são os concorrentes diretos e acompanhar as estratégias de desenvolvimento desse negócio. Então, quando nós chegamos no nosso cliente, nós sentamos, conversamos e definimos quais são os seus principais rivais, seus principais concorrentes, e quais são as estratégias e o desenvolvimento desses negócios, como é que eles estão se comportando no mercado. A partir dessa força, nós podemos identificar isso. A segunda força é o poder de negociação dos fornecedores, que nós podemos estabelecer quantos fornecedores o negócio possui, ampliando essa quantidade e comparando os preços, qualidade e prazos. Utilizar apenas um fornecedor aumenta o risco inerente ao negócio. Então, não é interessante nós deixarmos essa segunda força de Porter apenas com um fornecedor. Caso o negócio do cliente tenha apenas um fornecedor, nós devemos orientar para que ele venha a ter mais de um fornecedor como forma de diminuir o risco. Vamos supor que esse fornecedor ele quebra, ele não tem condição de entregar mais material, a empresa vai acabar ficando na mão. Então, a segunda força de Porter também é uma força importante, muito relevante para o negócio. A terceira força de Porter é justamente aquela força que fala da ameaça de produtos substitutos. Ou seja, sempre devemos buscar melhorias nos nossos produtos. E tenha em mente que o produto sempre pode melhorar e pode ainda ter um produto inovador que não livra o negócio de ter concorrência à altura. Então, nós termos um produto inovador não vai livrar o nosso negócio de ainda assim termos concorrentes à altura. Então, essa é a terceira força de Porter, que é a ameaça de produtos substitutos. A quarta força seria a ameaça de entrada de novos concorrentes, né? Que é justamente o que o negócio pode fazer para barrar ou dificultar a entrada de novos concorrentes. Como a empresa pode se comportar, estabelecer uma estratégia para se posicionar no mercado, perante seus clientes, para que novos concorrentes não venham a conseguir suportar, não venham a conseguir tomar o mercado que você já conquistou. E a quinta força de Porter fala do poder de negociação dos clientes, onde quanto maior o nível de competição, maior será o poder de decisão dos consumidores sobre as suas vendas. É importante que você venha mensurar esse tipo de poder dos seus clientes. Então, essas 5 forças de Porter podem ser utilizadas sempre aliadas à matriz SWOT, certo? A matriz SWOT de forma cruzada, para que venhamos a utilizar em conjunto como forma de estratégia para as tomadas de decisões. Então, nós já estamos vendo 2 ferramentas que os contadores deveriam utilizar nos seus negócios, inclusive oferecendo para seus clientes. Essa ferramenta 5 forças de Porter não se aplica exclusivamente à empresa de contabilidade. Você poderia utilizar ela e oferecer ao seu cliente como um novo produto,
Além de você entregar as obrigações acessórias que são necessárias, nós ainda devemos cumprir com essas obrigações para evitar o pagamento de multa, para que o cliente não venha, para que o cliente não venha a ser penalizado. Então nós devemos ainda cumprir com essas obrigações, mas utilizar essas ferramentas gerenciais é um diferencial. E mais do que nunca, nos próximos anos, nos próximos 10, 15 anos, como vai diminuir a demanda pelas obrigações acessórias, essas ferramentas gerenciais vão ser aquilo que nós teremos a entregar. Nós não vamos ter mais tanto tempo para calcular imposto, então nós vamos ter que entregar essas ferramentas gerenciais como produto de fato, inclusive como produto principal do nosso negócio. O nosso produto principal não vai mais ser cumprir com burocracia estabelecida pelo Estado. Vai ser cumprir com as necessidades, suprir as necessidades desses clientes, desses negócios, para que eles venham a ter ganho de competitividade. As empresas de consultoria já estão fazendo isso. Já existem empresas de contabilidade que estão observando esse mercado e estão tentando mudar o seu paradigma, quebrar os seus paradigmas e mudar o foco para a contabilidade gerencial, para a controladoria. E o contador que conseguir se especializar nessas ferramentas nos próximos anos, ele vai ter um grande ganho de mercado, uma grande oportunidade de capitalizar isso com os clientes nos próximos anos. Então vamos para a nossa última ferramenta, que é o PDCA, que é uma ferramenta muito simples, porém muito importante. Está no nosso slide número 21, onde o ciclo PDCA é uma ferramenta que consiste em garantir que os processos funcionarão de maneira organizada. É uma sigla, novamente, uma sigla inglesa, onde o P significa plan, que é planejar, o D significa do, que é fazer ou executar, o C é check, que é checar ou conferir, e o A é act, que significa agir. Então a parte do plan é onde nós identificamos o problema desse processo operacional, e estabelecemos metas para analisar o processo e criar o plano de ação. Então essa é a primeira etapa do PDCA, é a parte do planejamento, e é muito importante para que sejam estabelecidas regras bem detalhadas, estabelecimento de metas, analisar o processo de forma bem detalhada, bem dinâmica, para que o processo seja bem estabelecido e seja feito um plano de forma organizada. A segunda etapa é o do, que é a própria execução do plano que foi estabelecido na etapa anterior. Então essa etapa ela é crucial para a execução dessa metodologia, e é importante que a metodologia, como eu falei, tenha sido muito bem definida, muito bem detalhada. Então o do é a etapa onde nós vamos executar o plano que foi pré-estabelecido. A terceira etapa é a etapa do check, que é a checagem e a análise do que foi executado, de acordo com o plano de ação, para identificar eventuais erros na execução do processo. Pode parecer algo muito óbvio, mas é algo que as empresas não fazem. Com você utilizar o PDCA como ferramenta para definir e organizar os seus processos, é algo primordial. Então a parte do check é onde você vai checar e analisar tudo aquilo que foi executado e encontrar os eventuais erros. Caso os erros sejam encontrados, você vai voltar para a parte do planejamento e vai partir para o A, que era o ACT, onde você vai agir e colocar em prática as ações corretivas dos problemas do passo anterior. Então a última etapa é o ACT, você vai corrigir os problemas do passo anterior e vai começar a rodar esse PDCA. Então sempre que nós temos um processo, nós temos que girar o PDCA. No momento da execução, encontrou algum erro durante a etapa da checagem. Essa etapa da checagem pode ser feita em todas as etapas, inclusive. Encontrou algum erro, volta para o P e roda o PDCA. Então, quando se fala em girar o PDCA, é justamente utilizar essas 4 etapas para saber se o processo está sendo bem executado. Então, o contador que chega no seu cliente, entrega suas obrigações acessórias, entrega os seus SPEDs, a sua DCTF, entrega o seu E-Social, entrega a sua folha de pagamento, que são as obrigações vitais para a empresa, as obrigações que ela tem que cumprir como forma de obrigação legal, e além disso entrega um PDCA, entrega uma análise de matriz SWOT, entrega uma análise das 5 forças de Porter. O contador que entrega essas ferramentas gerenciais como forma de auxílio na tomada de decisões, que participa do processo decisório da empresa, ele tem um diferencial. E quando o mercado mudar, o contador que começar a aprender hoje, começar a se adaptar e se ambientar e utilizar essas ferramentas, ele vai ter um ganho de mercado surpreendente quando não for mais necessário cumprir com tantas obrigações acessórias. Obviamente as obrigações vão continuar existindo, principalmente nos próximos 10, 15 anos, vamos ter obrigações transitórias, nós vamos ter um caminho a ser percorrido
É importante que você se mantenha se atualizando, mas que você não esqueça a contabilidade gerencial como uma nova oportunidade. Então, nos próximos anos, nós vamos ter a contabilidade gerencial como algo a ser muito mais visto, justamente por conta de uma demanda no mercado. As empresas estão vendo a necessidade de utilizar essas informações. Então, o contador ele tem que estar inserido, ele tem que se posicionar para absorver mais essa oportunidade. Assim como nós, quando o governo criou as obrigações acessórias, nos posicionamos para cumpri-las, porque não é objeto de estudo da contabilidade, o cálculo de imposto, foi algo que nós absorvemos, que nós aproveitamos como oportunidade e fazemos muito bem, inclusive. Assim como aconteceu isso, nos próximos anos vamos ter uma nova oportunidade, onde a contabilidade gerencial vai ser mais demandada. Certo? Então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu agradeço pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado e vamos utilizar cada vez mais a contabilidade como ferramenta gerencial para que nós nos próximos anos venhamos a ser melhor vistos, para que o contador venha a fazer parte do debate como aquele que entrega resultado, que agrega valor aos negócios. Estamos juntos e obrigado.